Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Eu queria falar hoje para vocês sobre um texto que eu escrevi chamado Riqueza e Pobreza em Nossa Sociedade. Isso tem a ver um pouco com sociologia, com filosofia, mas é muito mais uma expressão de um sentimento em relação à nossa época e essa temática sobre a riqueza e a pobreza. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e dar uma olhada também aí nas minhas redes sociais, os meus livros, aproveitando para divulgar novamente, como sempre, alguns meus livros. Esse aqui, Em Busca da Verdade 2, Bioética, Hipocrisia e Antipetismo, está à venda no Clube de Autores, como sempre. Aqui, Clube de Autores. E também o Novembro 2019 de Lula da Silva, tá vendo aqui? Também aqui no Clube de Autores se encontra. Tem temáticas similares, então, se puder, peço os dois para aprender um pouco mais sobre a nossa sociedade e o nosso momento político. Então, tratar de riqueza e pobreza envolve o estabelecimento de alguns conceitos que são norteadores da questão, pois vai sempre ser uma questão bem relativa. Relativa no seguinte sentido: a noção de pobreza é relativa à da riqueza, a noção de riqueza é relativa à da pobreza. Então, há uma relação aí, né? Sem um não há outro. Para que uma pessoa, né, que vive em extrema pobreza, miséria urbana, um agricultor que tem um pequeno pedaço de terra e consegue cultivar a sua subsistência, mesmo com dificuldades, pode ser considerado rico, porque essa é a relatividade da questão. Para uma pessoa de classe média que sofre para manter as contas em dia, o dono de uma empresa de médio porte é rico. E para este, né, essa dono de empresa de médio porte, um acionista de uma grande multinacional é que é rico. Então veja, a riqueza ou a pobreza é sempre relativa a um outro, certo? Então não é uma coisa absoluta. Indo além dessa relatividade da questão, é preciso ver os diferentes pontos de vista sociais e econômicos sobre riqueza. Para os economistas clássicos, como o Adam Smith e o David Ricardo, a riqueza aparece na sociedade devido à divisão do trabalho, que permite uma produção em maior quantidade e daí maior número de pessoas com necessidades atingidas, né? É um raciocínio utilitarista que fundamenta muito o pensamento romântico sobre a economia moderna, né? Que é aquela ideia de que o mercado pode sozinho se autorregular a partir do momento em que as pessoas possam pegar e desenvolver suas ideias e aplicar suas ideias no ambiente de liberdade econômica, sem nenhuma intervenção, e isso geraria riqueza por si só. O problema é que o sistema econômico pensado por esses pensadores, né, clássicos da economia, ele não existe mais, né, pois não são mais os trabalhadores com seus esforços individuais que conseguem fazer a criação de novos negócios que geram riqueza. São as grandes corporações com seus acionistas, certo? Então é muito difícil para um empreendedor individual, né, nesse estilo pensado pelo Adam Smith, o David Ricardo, lá no século XVIII, XIX, chegar e criar uma coisa e enriquecer e produzir riqueza a partir desse seu trabalho, a partir desse seu empreendimento, né? A ideia de empreendimento é muito disso. Porque a riqueza está concentrada na mão de poucas corporações. Então, acaba gerando mais riqueza para os poucos que já são ricos. É necessário também considerar o posicionamento de Karl Marx a respeito da acumulação de riqueza nas mãos de uma minoria devido ao modo como o capitalismo funciona. E daí que os mais pobres só poderiam ser trabalhadores assalariados que vendem a força de trabalho para os donos do capital. Então, nessa relação capital-trabalho elaborada pelo Karl Marx, o trabalhador, né, que só tem a força de trabalho para oferecer no mercado como uma mercadoria em troca de salário, ele nunca vai ser tão rico quanto, vai estar sempre em uma posição inferior àqueles que comandam o capital, que tem um capital para investir, capital para comprar força de trabalho, comprar materiais e tal. Então você vê que é uma posição sempre relativa, né, de complementaridade. Tem também a posição do Joseph Schumpeter, que é muito importante para a economia moderna, que ele fala de como a força motriz do capitalismo, né, seria sempre o empreendedorismo, justamente porque é
a criatividade individual ou coletiva que faz com que haja novidades no movimento do capitalismo, faria com que a riqueza pudesse ser redistribuída de algum jeito a partir do momento em que há uma inserção de uma nova coisa. Ele dá o exemplo do Henry Ford como sendo uma novidade no sistema de produção, e aí a partir daí vai movimentando muitas coisas, gerando novas riquezas e tal. Mas novamente é uma visão meio romântica a respeito do capitalismo, já que não vê a questão da concentração, né? Bom, continuando, diante desses conceitos, né, o que precisa analisar é como os indivíduos dessa sociedade complexa e multifacetada percebem a sua própria situação material a ponto de poder se elaborar com a noção de riqueza e pobreza que dê conta do que existe hoje, indo além do que os pensadores teóricos imaginaram em suas épocas e contextos distintos. Então cada um, né, vai ter uma noção de si mesmo dentro nessa noção polarizada de riqueza e pobreza. Então, por exemplo, eu posso me ver como pobre em relação às pessoas muito ricas e posso me ver rico em relação às pessoas muito pobres. Então essa relatividade do raciocínio é que torna difícil pensar a noção de riqueza e pobreza de uma maneira simples. Não tem uma quantidade, não tem um valor determinado. A partir daqui é rico, a partir daqui é pobre. Certo? Então o ideal seria, que é que eu vou desenvolver, que tivesse todo mundo mais ou menos no meio. O sistema econômico contemporâneo precisa se guiar em pontos básicos para assim poder se entender como equilibrando a riqueza e a pobreza de modo a ser uma sociedade harmônica. O sistema precisa gerar e acumular riqueza, seja individual ou pública, para assim poder criar mecanismos de distribuição. Então, um dos elementos básicos da economia é a acumulação da riqueza. Ela tem que se produzir e acumular. Mas ela não pode só se acumular, ela também tem que ser distribuída de algum jeito. No modelo mais clássico liberal, a distribuição acontece pelo trabalho e emprego. Então a ideia é que os empregos são gerados no sistema econômico livre, né, liberal, vai fazer com que a riqueza seja distribuída através dos salários, da competição, né, do desempenho. E aí a riqueza acumulada iria sendo distribuída pelos indivíduos da sociedade. No modelo mais progressista e social, essa distribuição, né, ocorre também por meio de ações governamentais. Então quer dizer que, complementando de certo modo o sistema liberal, um sistema progressista de cunho social, né, de bem-estar social, faria com que houvesse uma distribuição também por outras vias, não só do salário, não só dentro do sistema competitivo do mercado, mas também por políticas assistenciais, maneiras de fazer com que a riqueza acumulada fosse distribuída. Daí a grande briga que tem até hoje, né, durante todo o século XX até hoje, essa briga entre aqueles que são a favor da livre acumulação, sem nenhuma responsabilidade social em cima da coisa, e aqueles que são a favor de um sistema econômico de maior distribuição, né, de um modo mais distributivo de gerar e produzir riqueza. Seja qual for, né, desses caminhos, com a combinação deles, sem a distribuição não há possibilidade de consumo e de circulação da riqueza, né? A riqueza concentrada ela não circula, então você pode ter uma sociedade assim, pessoas muito ricas, mas uma sociedade pobre, como é o caso do Brasil, né? Você tem uma concentração muito grande, pessoas muito ricas, poucas pessoas muito ricas, e uma grande parte das pessoas sem conseguir nem participar do mercado de consumo, que é o mínimo, né, que seria esperado na sociedade. O investimento em ciência e tecnologia é a base para se acompanhar o modelo econômico centrado na informação e no conhecimento. Então, esse é um segundo ponto necessário para uma sociedade economicamente desenvolvida contemporaneamente, né? Então, um sistema de acumulação e distribuição de riqueza e o investimento em ciência e tecnologia. Que é uma coisa, inclusive, que no Brasil vem fazendo falta, né? Falta de investimento em pesquisa, em desenvolvimento, né, relacionado com as universidades, relacionado com os centros de pesquisa, já que os estímulos para a pesquisa têm sido tirados
E aí se conta muito com o mercado para fazer isso, mas o mercado não tem interesse em fazer isso porque já faz isso em outros lugares, já que o Brasil é uma economia secundária no mercado global. Por último, o sistema deve prover bem-estar e justiça distributiva, isto é, acesso aos bens básicos que possibilitem um acesso equitativo às oportunidades de criar e empreender. Assim, quanto mais oportunidades de mobilidade na sociedade, mais rica ela será coletivamente, mesmo que individualmente haja poucos muito ricos. E em contraste, nesse sistema haverá também poucos pobres, né, o que é o ideal, seguindo muito o pensamento do John Rawls e suas obras Uma Teoria da Justiça e Justiça como Equidade. Né. Então, eu termino falando de John Rawls, porque o John Rawls sempre foi um teórico defensor dessa ideia de uma justiça mais distributiva, né, de um modelo de sociedade em que a riqueza fosse melhor distribuída, gerando mais oportunidades, mais equidade, e aí um mundo, né, uma sociedade mais justa. Né, que só é possível diante de um desenvolvimento, né, de uma gestão econômica que valorizasse, que desse conta dessas desigualdades exageradas. Não quer dizer que as desigualdades vão acabar. Eu acho impossível que acabe. Mas elas podem ser diminuídas, colocadas no mínimo, para que a sociedade, sendo menos desigual, possa ser mais harmônica em outros sentidos, inclusive no sentido da criminalidade, né, no sentido das tensões sociais de todos os tipos, das convulsões e por aí vai. Certo? Então eu vou terminando por aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem atentos aí às coisas, já que a gente está em período eleitoral. E aproveitem e peçam os meus livros. Novembro de 2019, de Lula da Silva, e Em Busca da Verdade 2, Bioética, Hipocrisia e Antipetismo. Todos os dois estão disponíveis no Clube de Autores. Vão lá, procurem os livros e peçam. Aqui na descrição também tem um link, pode ir direto. Vai lá, até o próximo.